Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Isso vocês já sabem. E vamos lembrar do nosso patrocinador, a OCB, que conecta histórias através das cooperativas. E aqui nós conectamos muita história também. E sem demorar muito, vamos logo para dizer que nossa convidada de hoje é uma advogada trabalhista e previdenciária. Hoje faz parte do Conselho da OAB do Espírito Santo como suplente, mas é uma pessoa extremamente atuante. Seja muito bem-vinda, doutora Edilamara Rangel. Carla, é um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Nossa, eu que agradeço. Sabe que admiro muito sua trajetória. A gente conversava antes aqui, né? Que não temos a oportunidade de caminhar tão juntas, mas a gente observa de longe, a gente vai acompanhando. E me conta uma coisa, como é que você escolheu o direito na sua vida? Como que escolhi o direito sem ter um pai, uma mãe, sem ter ninguém na família para poder inspirar? Então, assim, eu acho que começou bem lá de trás, ainda nos bancos escolares, ainda com aquele senso de injustiça. E aí depois eu fui pensando um pouco mais, eu fui meio que refletindo na minha história de vida. Essa questão de ser mulher, negra, de passar por tantas questões desafiadoras, por tantas injustiças. Eu decidi ali ainda um pouco menino, falei, eu vou ser advogada. Porque essas questões me inquietam muito e eu não posso permitir, vou dizer assim, que isso aconteça com outras pessoas. E aí eu passei por infelizmente, vários episódios que envolvem questões de racismo, de injúria, mas a gente supera isso e vem na profissão assim de uma forma muito gostosa. Então, assim, eu encontrei e escolhi o direito. Foi isso. Foi a partir daí. Então, o direito você escolheu mesmo pela luta pela justiça, né? Pela justiça. Que bacana. Por esse senso de justiça que eu acho que precisava ter. E hoje eu entendo perfeitamente quando as pessoas conversam comigo, como elas se reconhecem nessas lutas. Uhum. Seja de uma situação ou de outra. E aí a gente vem nessa construção. E eu tive também uma história, né, que lá atrás, né, que se não vou contar a minha idade, eu sou jovem. Não, aqui é segredos, segredos. Aqui é não segredos. E aí eu sou jovem, que eu recebi lá atrás uma fala da minha professora lá da primeira série que falou que eu nunca ia aprender a ler e escrever. Sério? E aí, é sério. E aí eu fico pensando nessas questões, ainda muito menina. Minha mãe foi na escola, conversou com a professora, pediu para que eu tivesse uma segunda chance. Então, assim, essas questões, desde muito nova, foram me inquietando. Depois a gente vai se aprumando, vai se fortalecendo. Essas injustiças que acontecem com a gente na infância. Falei, não, eu preciso ser a voz de quem não tem voz. Se minha mãe não fosse uma pessoa ativa ali naquele momento, eu poderia ter não conseguido prosseguir. Porque não vou ter condição, não consigo ler, não consigo escrever. E às vezes foi um desafio pequeno, às vezes foi a metodologia implantada naquele momento ali, a gente supera e vai passando a ser voz. Ou a própria discriminação. Ou a própria discriminação. Essa questão racial é muito forte. Eu fecho os olhos e olho para aquela sala daquelas crianças, só tem uma menina negra ou duas meninas negras numa sala, e você acaba virando o alvo. De falar, não, realmente essa menina tem que ficar excluída e não ser inserida, porque realmente deve ter, entre aspas, alguma dificuldade. E hoje ainda acontece isso, Edilamara? Infelizmente, hoje o racismo ainda é muito forte, a injúria ainda é muito forte. As pessoas, antes da Edilamara chegar, antes da doutora Edilamara chegar, chega a mulher preta. Então, antes dessa mulher chegar, chega a mulher preta. Não vai chegar numa recepção, algum lugar, a pessoa vai olhar para você e falar assim, quem é essa mulher?
pode pensar em N coisas. Me perguntam várias profissões, mas não me perguntam se eu sou advogada. Me perguntam se eu sou professora, às vezes. Perguntam se eu sou vendedora, mas não perguntam se eu sou advogada. É mesmo? Às vezes você é confundida com uma parte. Porque tudo isso decorre desse estereótipo que a sociedade coloca. Quem tem que estar nesse lugar? Quem são essas mulheres que têm que estar nesses espaços? E a gente vem rompendo com tudo isso. Com o tempo, a gente vai se fortalecendo, vai se empoderando, vai rompendo com tudo isso e não vai se preocupando com o olhar do outro. Mas que ele existe, e a gente reafirma o nosso espaço, o nosso lugar e vai conquistando ali cada espacinho que a gente quer e aonde a gente está chegando e aonde a gente ainda quer chegar. E na faculdade também acontecia muito disso, dessa discriminação, desse racismo? Na faculdade foi um espaço que eu me encontrei como uma igual. Na faculdade. Que legal, que bacana. Eu não vi isso na minha faculdade. Se existiu, vamos colocar assim, eu não consegui enxergar isso. Mas eu me vi como uma igual aos meus outros colegas nos debates, nos diálogos, nas conversas. As coisas elas vão tomando uma outra conotação em razão de outras percepções. Mas na minha faculdade eu não sentia isso especificamente. Ela está sendo deixada de lado em razão dessa questão. Eu não percebi, eu não entendi, eu não recebi isso. Entendi. Como essa informação. Eu recebi sobre outros prismas, certo, mas não sobre isso. E também éramos muito, muito poucos também, né, na faculdade. Éramos 2 apenas, então... entendi. E me fala uma coisa, qual a matéria que você gostava mais? Qual a disciplina? Olha, eu gostava muito de Direito Civil na época. E achava, assim, que eu ia ser a civilista, que era uma matéria apaixonante. Porque tem muito dia a dia, né? Muito, 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 né? Então, eu ia estudando e eu ia ficando cada vez mais apaixonada. E aí, na faculdade também, eu não vi, por exemplo, o direito do trabalho e nem tive direito previdenciário. Olha só. Previdenciário, é uma coisa mais nova, né? É. Mas direito do trabalho eu tive muito pouco, assim. Foram pílulas que eu tive de direito do trabalho. Mas depois o direito do trabalho me encontrou, eu encontrei com o direito do trabalho. Que legal! E o direito previdenciário também. Então, na faculdade era direito civil, processo civil. Eu gostava muito, 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 muito mesmo. E na época de faculdade, você fez estágio? Eu fiz estágio. E os estágios por onde passei foram todos em escritórios de advocacia. Escritórios de advocacia da área criminal. Da área criminal. Quer dizer, você gostava de civil, foi fazer estágio na área criminal. E gostei também da área criminal. Mas o que aconteceu ali? Eu vi, assim, que... não é o que eu quero, não era a percepção de vida que eu queria pra mim. É um direito apaixonante. Sim. É uma matéria que defende as liberdades das pessoas. Enfim, tem toda uma estrutura, né, de histórias das mais diversas que eu vi ali, mas falei, não é isso ainda que vai me fazer levantar todos os dias e falar, eu quero fazer essa defesa de forma constante, apaixonada. Porque o direito criminal, ele tem uma linha muito, né, da proteção à vida, né? A integridade física, a integridade vital nossa, né? Então, eu acho que isso que nos apaixona. Muito, porque muito, muito. É um bem jurídico totalmente muito importante. E aí, eu fui iniciada, assim, na parte, nos escritórios que trabalhei ali na minha região, na época, na área do júri. Sério? Sério. Você acompanhava júri? Eu acompanhava. Teve alguma história aí pra contar pra gente? Eu acompanhava, mas eu acompanhei alguns ainda. Na época, ainda a gente podia falar um pouquinho, estagiário ainda podia fazer aquela defesa, podia falar um pouquinho em plenário. Olha, que experiência. Como é que foi a sua primeira experiência? A minha primeira experiência, eu fiquei meio assim, né? Falei, gente, como vou? Aí eu consegui falar uns 10 minutos ainda. 10 minutos. É muita coisa. Consegui ainda fazer, assim, uma fala coerente. Naquele júri, a gente teve uma absolvição.
Olha. Nós tivemos uma absolvição. Era um caso de quê? Você lembra? Era um caso que envolvia... mas, na verdade, era uma tentativa, né? E aí a gente tinha uma situação de desqualificadora ali. E aí a gente conseguiu a absolvição, porque era uma tentativa. E então foi você teve um resultado Não, excelente. Muito bom. Mas depois eu vi e falei, não, isso daí não é o que vai me apaixonar e não que vai me encaminhar os dias. E aí eu fui para o direito do trabalho, formei, falei, opa, agora eu tenho que seguir um caminho. E aí o direito do trabalho passou a me encontrar. E como foi, então, assim, como é que surgiu o direito do trabalho? E aí, como acho que todos os jovens advogados e advogadas procuram um escritório para poder iniciar a sua vida. E dentro dessa caminhada, o escritório que eu iniciei fazia trabalhista. Eu falei, meu Deus, eu não sei nada de trabalhista, como é que eu vou fazer? Eu falei, me dá um prazo de uma semana, eu vou acompanhar algumas audiências na Justiça do Trabalho, vou estudar mais algumas coisas. Como eu falei, na faculdade tive muito pouco direito de trabalho. E aí, passando disso, eu vou ter mais segurança de fazer alguma coisa. E assim foi. E eu fui nas minhas primeiras audiências, consegui conversar. Aquele clima do direito do trabalho, que tem aqueles colegas maravilhosos, terminava uma audiência, alguém lá falou, Lamara, na próxima audiência pode fazer assim, tá? E aí comecei a me integrar com essa comunidade, com essa família trabalhista, que eu sempre chamo assim, com essa família trabalhista. E comecei a me entender e depois falei, não, eu não quero mais estar em escritório, vou para o meu escritório sozinha. Falei, acho que dá. E a partir dessa experiência eu fui entendendo um pouquinho, fui para um escritório aqui, um cliente aqui, um outro cliente ali. E aí vim para o movimento sindical, alguns trabalhadores de uma determinada categoria estavam fazendo oposição sindical a um sindicato grande aqui da região da Grande Vitória. E a gente começou a capitanear esse projeto junto com os trabalhadores em reuniões, em assembleias, em defesa. E eu me apaixonei de vez nesse movimento sindical, que assim, advoguei em vários sindicatos depois, e que me tornou essa advogada trabalhista raiz. Tem um caso, né, que a gente estava comentando aqui, dos causos que a gente tem desse processo de oposição. A gente, junto com a base de trabalhadores, nós juntamos, é um processo assim que eu não conheço outro igual. Nós juntamos quase 2.000 trabalhadores com procurações outorgadas para mim, num único processo, para fazer a destituição da diretoria que lá estava. Processo físico. Processo físico, processo nada de... papel. Papel. Processo mesmo. físico. A gente fazia procurações, tinha um grupo de trabalhadores que saíam nos postos, colhiam as assinaturas. Volume só de procurações. O processo tinha não sei quantos volumes, né? Mais de 20 volumes. E aí, não colhemos todas as procurações, nós tínhamos as provas de todas as irregularidades que eram cometidos ali. Uma das situações gravíssimas, por exemplo, os mandatários, os dirigentes sindicais tinham cartas de renúncia assinadas sem data de um dos membros da diretoria, porque qualquer coisa que fizesse, eles entravam com aquela carta de renúncia e tiravam as pessoas. Uma das coisas leves, vamos dizer assim. E aí os trabalhadores se mobilizaram, eu junto com aqueles trabalhadores fazendo todo esse movimento, nós entramos com essa ação. Só que nesse interregno, não tão jovem, mas ele tinha uns 5, 6 anos advogando. Nesse meio tempo, no dia da audiência que nós tivemos, o chefe da segurança do TRT ligou para o meu escritório. Doutora, a senhora está vindo para cá para audiência? Eu falei, tô. Então, quando a senhora chegar aqui, a senhora vai ter que me procurar. Eu falei, opa, o que está acontecendo? Tem um grupo de trabalhadores aqui na frente do prédio, e a gente está temendo pela vida da senhora. Eu falei, como assim? Tá acontecendo isso. Estão carro de som, falando palavras de baixo calão, falando um monte de coisa, e a gente está temendo pela vida da senhora. A senhora está vindo com quem? Eu falei, tá vindo com o meu estagiário, por causa do volume de papéis.
Para poder levar. Não, então nós não vamos fazer assim. Quando a senhora chegar, a senhora vai fazer um contato conosco, vai ligar, aquelas coisas de filme. Vai ligar, vou buscar a senhora no ponto X, aqui próximo, nós vamos acompanhar. A senhora vai entrar dentro do prédio e não vai sair mais. Opa, esse negócio ficou sério. Ficou sério. E aí, assim fizemos. Paramos o carro ali num lugar próximo, que tem ali, ó, quando a gente trabalha era ali no centro. Paramos ali debaixo do viaduto Caramuru, ligamos, assim como ele pediu. Ele nos pegou daquela ponta, veio andando, passando ali. Quando foi chegando na frente do prédio ali do TRT, pra gente poder entrar, que eles nos viram, começaram a me xingar, ele só falou, entra e não sai mais. Aquela confusão. Os trabalhadores chegando, que estavam no processo também chegando. E naquele dia não teve mais audiência das outras pessoas, com aquele tumulto para acontecer. O pessoal estava subindo devagar porque o prédio começou a ficar meio que interditado. O que está acontecendo? Era a audiência que a gente estava pautando dessas questões. E a audiência não aconteceu? Não, a audiência aconteceu. Aconteceu, tipo assim, nós não tivemos mais outras audiências, assim, ficou aquele tumulto, aí depois os juízes liberaram, suspendeu um pouquinho, mas depois liberou porque teve que fechar uma porta, as duas portas estavam abertas, fechou uma porta, tipo, para identificar quem realmente estava entrando, para poder gerar uma tranquilidade. Ficou aquela situação angustiante. Pediu força policial para ir para dentro da audiência, para poder garantir... Essa que foi a história da bomba? Não? Ou foi outra? É outra. Para garantir a incolumidade, né? Da nossa integridade física. E aí nós fizemos a audiência ali. E aí, a partir deste momento, as pessoas falaram, o que está acontecendo? Quem é Edlamar? E a gente começou a ter um olhar, uma repercussão muito grande. Aí, o que o juiz, na época, pediu? O advogado que estava fazendo a defesa dos integrantes da diretoria do sindicato falou assim, eu não sei se essas procurações são de todos os trabalhadores, se não são, se foram eles que otorgaram ou não, aqueles questionamentos. Eu quero que faça a chamada nominal. De 2000. Quem ia para cima da piruinha para fazer a chamada nominal? Porque quem estava envolvido no processo, nos cabeças, ninguém queria ir. Todo mundo estava com medo, estava sendo ameaçado de morte. Como é que ia? Vai eu. Subi eu em cima da piruinha e fui chamando. Quando foi lá pro número, sei lá, o número 100 e pouco, foi gritando, falou, não precisa mais. Tinha gente com força, né? Então, essa aí é um pouco da história. E qual foi essa história que você foi ameaçada com uma bomba? Como é que é isso? Olha só, a história que eu fui ameaçada com uma bomba foi o seguinte. Também decorrente do movimento... É porque você está sempre à frente, né? Está sempre lá na luta. Na luta com esses trabalhadores. Então, o que aconteceu dessa ameaça? Em uma das assembleias que nós fazíamos, do grupo de oposição, a gente não podia fazer no sindicato. Então, a gente ou ia para uma praça ou ia para algum lugar. Então, nós fizemos uma assembleia na Praça 8, ali. Juntamos um grupo, devia ter uns 300 trabalhadores ali. Você nunca tinha poucos, né, trabalhadores. Era sempre tudo bastante, muito. Era tudo muito. E essa base era, assim, muito unida, muito forte, né? Acreditava muito. Eu fico olhando assim, falei, gente, quanta coragem, né? De ir pra frente, de se desafiar. E aí eu tenho foto dessas histórias todas, né? E eu lá em cima do caminhão, junto com os outros também que estavam na frente desse movimento. E o que eles fizeram? Eu estava ali fazendo defesa, falando por que os trabalhadores tinham que estar ali, o que a gente estava fazendo. E colocaram os rojões debaixo do meu carro. Sério? É bomba. Sério. Um colega advogado viu e falou, tira esses rojões do carro dela. Porque se acontecer alguma coisa com ela, eu sou obrigada a te denunciar. E aí eles foram lá, tiraram as bombas do meu carro. Eu fiquei sabendo dessa história depois, porque na época eles não me contaram. Aí depois que eles tiveram coragem de me contar, falaram assim, doutora, a gente tinha que parar a senhora de algum jeito. Eu, como assim? Aquelas coisas a gente fazia mesmo, que a senhora era demais.
A senhora não tinha limites. Eu não tinha limites, não era eles, não. A senhora não tinha limites. Você que não tinha. A gente fez aquilo mesmo, mas o doutor fulano de tal, colega tal, falou pra gente tirar, porque a gente estava disposto a fazer uma coisa pra senhora ter limite, porque a senhora não tinha limite. Eu não tinha limite, você vê? Você, eles colocarem a bomba não. Era assim, Então, todas as assembleias que a gente fazia tinha alguma coisa. A gente fez uma assembleia em Campo Grande também, porque até a gente chegar onde nós queríamos chegar, a gente precisava fazer várias reuniões. Fizemos uma assembleia também, que daquela assembleia eu tive que sair fugida. Fizemos uma assembleia, juntou, começou a dar uma briga, uma confusão. Eles falaram, doutora, pega seu carro, para num lugar e depois você liga pra gente, pra dizer o que aconteceu. Então, assim... E você já teve, então, situações que você pediu reforço policial? Eu tive que pedir reforço policial vamos dizer assim, para aquelas audiências, mas não para minha vida especificamente, porque eu tinha, assim, uma tranquilidade. Isso foi uma coragem mesmo, sabe, sim, Carla? Que eu fico pensando, gente, como isso? Assim, de achar que tá tudo bem. Eu pedi o reforço policial para ter uma ajuda relacionada especificamente àquelas questões. Por exemplo, quando teve essa briga lá em Campo Grande, a polícia chegou. Mas chegou depois para poder dar uma amenizada, mas eu também já não estava lá. Mas eu não estava preocupada tanto comigo. Eu não tinha aquela preocupação comigo. Entendi. Eu tinha preocupação com eles. E você nunca chegou assim, no seu dia a dia, na sua vida pessoal, digamos assim, ser abordada, ser ameaçada? Alguém chegar a falar comigo especificamente, não. Eram mais nessas situações mesmo referentes a esses movimentos. Nesses movimentos. Me pediam assim, né? Sempre para que eu tivesse uma cautela com as coisas, mas era mais nesses movimentos que se apresentavam essas coisas especificamente. E a partir daí eu também passei a ter um olhar mais de cuidado, vamos dizer assim, né? Por onde passar, o que fazer, porque também a gente pode ficar também tão exposta em algumas situações. Mas eu fiquei pensando, eu fecho o olho assim, às vezes, e penso, gente, quanta coragem, né? Sem dúvida. Não, é o que eu falei logo no início, né? A gente olha para você ver que é uma pessoa corajosa, que enfrenta as situações, né? É muito bacana ter também. E isso me tornou uma advogada, uma pessoa que conseguisse também compreender esse olhar do outro, porque eu pegava aquela luta deles como se fosse minha. Se eu fosse parar para pensar, eu não precisava estar na rua andando com eles junto no sol de meio-dia, caminhando, fazendo aquilo tudo, subindo em cima de caminhão, vendo aquelas dificuldades, mas eu ouvia os lamentos das pessoas, eu ouvia as angústias deles, que eles queriam melhorar a classe. E não dá pra gente estar nesse lugar com o conhecimento que a gente tem, com a ferramenta de trabalho que nós temos, que é a nossa carteira da OAB, para instrumentalizar e dar voz e chegar nos tribunais para que essas pessoas conquistem os seus direitos, que é com tanto suor, e não ser empático com isso. Eu acho que isso que me Nessa sua caminhada de conquista dos direitos, de defesa de direitos de trabalhadores e tal, conta pra gente a situação mais inusitada que você tenha passado, assim, nessa luta de direito. Falar assim, não, naquela briga de direito tal... Eu tive um processo, assim, né? Qual é o processo que me chama mais atenção, talvez, né? Eu tive uma ação lá no escritório, ela até se encerrou, assim, de um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho. E nesse acidente de trabalho, as pessoas questionavam se havia a figura da prescrição ou não. E era um caso assim, meio emblemático mesmo. E ele falou bem assim, doutora, eu já passei por 7 advogados e pediram para eu parar aqui. Falei, olha, eu vou olhar para poder ver. Ele tinha problemas, transtornos psicológicos, uma bipolaridade, ele ficou com síndrome do pânico e tal.
Por causa de um acidente de Por trabalho. causa de um acidente de trabalho. E, em razão disso, ele tinha as angústias. Era difícil provar aquela questão, porque essas questões psicológicas, elas são muito desafiadoras. E, em razão do lapso temporal, mais difícil ainda. Se provar que aquelas sequelas se perpetuaram ao longo do tempo. Porque eu preciso ter, né, esse nexo de causalidade. E aí, nesse caso especificamente, a gente perdeu, vamos dizer assim, né? Nós tivemos uma sentença de improcedência, recorremos, o tribunal reformou para determinar a baixa dos autos para que se fosse feita a instrução. Na instrução ficou provado, através da perícia, que ele realmente estava com aquelas sequelas, mesmo sendo algo muito lá de trás. Foi feito de uma forma muito minudente e a gente conseguiu entregar essa tutela para essa pessoa. Então, foi um caso, assim, que me marcou muito em razão disso. Porque ele depois voltou para mim e falou: olha, eu não imaginava que legal. que eu teria esse direito, em razão da história que contei antes, por terem passado por outros profissionais. E não digo que os meus colegas, eles fizeram uma análise incorreta, porque a princípio o que se mostrava era isso mesmo, que não comportaria uma entrega para ele. Mas foi isso, assim, que foi mais marcante. Eu tive uma outra situação também relacionada a sindicato. Nós fizemos uma negociação no sindicato que eu trabalhei à época, e que no dia 15, assim, quase chegando no recesso, a empresa... em dezembro. Quase chegando no recesso, a empresa dispensou todos os trabalhadores e queria fazer uma negociação péssima, pífia com todo mundo. E aí nós ficamos assim, meu Deus, o que nós vamos fazer naquele clima de Natal? Todo mundo quer, né, comprar os presentes, né? Naquela coisa toda. O que nós vamos fazer? Aí passamos aquele momento daquela angústia. Falei, nós vamos entrar com uma cautelar de arresto e nós vamos tentar uma negociação. E a gente conseguiu uma liminar. E na liminar, que é aquela questão que eu falei logo no comecinho, que antes chega a mulher preta antes. A juíza deferiu para que fosse feito todo, né, todos os bens entrassem dentro desse arresto. E aí, quando a gente chegou lá, a pessoa me olhou com desdém, assim, quem é você? Mas eu tinha ido com o oficial de justiça, porque tinha aqui, né, para poder fazer a listagem dos bens. Aí o oficial de justiça falou assim, não, ela é a doutora Edilamar, advogada do sindicato. Doutora, pode entrar que a senhora está comigo? E assim, vamos começar a listar os bens. Eu quero esse. Terreno também, né, doutora? Vamos colocar aqui, né? Olha! Aí já impôs. Já ficaram assim, ó, Carla, naquela braveza. E aí depois passaram a querer conversar conosco. Mudou a história, mudou o tom. Então, no direito... Até a proposta mudou. Até a proposta, né? Os trabalhadores passaram a ser respeitados. Então, eu acho que desses trabalhos, vamos colocar diante de tantos causos, eu acho que esses são casos que nos chamam a atenção. Você já teve alguma proposta? Porque aqui, assim, já contaram, olha, queriam pagar com roupa, queriam pagar com armário, queriam pagar até com caixão a dívida trabalhista. Você já teve propostas, assim, inusitadas ou não? Nos meus processos eu nunca cheguei a ter essas propostas inusitadas em mesa. Já tiveram bens penhorados de toda sorte, mas para pagar nesses termos assim... nesses termos assim, não. A gente não teve essas propostas, não. E, Edilamar, me fala uma coisa. Você sente diferença no tratamento em relação aos juízes? Com a gente? Eu acredito que precisa ter uma melhora desse tratamento com mais urbanidade. Porque o juiz do trabalho, assim, eu estou perguntando porque o juiz de trabalho sempre tem a fama, assim, de ser mais rigoroso, mais bravo, mais até um pouco deselegante com as partes. A gente tem essas situações que elas são muito complexas na justiça do trabalho, elas acontecem, infelizmente elas acontecem, pela falta de urbanidade de vários magistrados. A gente não pode colocar todo mundo, né, no mesmo balaio. Mas muitos tratam as partes de forma muito agressiva, às vezes até mesmo os próprios advogados e advogadas, não tem uma fala adequada, às vezes estão ali
inquietos pela própria carreira, porque queriam estar numa outra situação dentro da carreira deles, não estou dizendo da nossa, dentro da carreira deles e não conseguem. Então, isso acontece sim. Acontece. Não acontece de forma recorrente, sim, porque cada um já vai conhecendo quem são os advogados e a gente vai se impondo no dia a dia, nas atividades que a gente vai fazendo. Então, não, peraí, aqui a gente vai conversar dessa forma, porque senão a gente não consegue construir. Mas que há uma fala muito, como eu posso dizer assim, por parte dos juízes, querendo desmerecer a nossa advocacia, existe sim. Infelizmente, existe. Que não era para ser assim, com um rompante. Eu fico pensando assim, um rompante de agressividade. O que isso leva? Um rompante de agressividade com as partes. Às vezes a pessoa é muito simples. Ela não quer tratar aquele magistrado, aquela pessoa, de um jeito porque ele quer, mas é por causa do dia. É o que ele vê, né? No dia a dia, ele acha que ele pode falar. E às vezes ele acha que precisa, né, ser um pouco mais rigoroso dentro dessa área trabalhista. Porque eu sei que são exceções, mas claro que você já passou por situações assim, da testemunha falar uma coisa, chegar lá e falar outra, né? e aí, acho que precisa ser bem conduzido, né, para que isso não aconteça. Precisa ser bem conduzido e, assim, o magistrado que está ali à frente, ele tem que entender que o advogado, ele não está ali para poder fazer com que a verdade real não apareça, porque muitas vezes o que parece é isso, que a gente está tentando manipular uma verdade. E a gente não tem esse objetivo. Então fazem perguntas, às vezes, para as nossas testemunhas de forma absurda. Às vezes a gente fala uma coisa e a testemunha entende outra. Às vezes fala uma outra coisa e você fala, mas por que você falou isso? Mas não era isso, não? Uma coisa muito simples, né, que acontece na Justiça do Trabalho. O senhor preenchia os cartões de ponto corretamente? É para dizer da questão da primazia, da realidade, se aquele horário que você fazia, se era aquele horário mesmo, se estava certinho. Às vezes a pessoa fala, não, eu preenchi no fato de preencher, no ponto de preencher. Não que aquela realidade acontecesse. Aí quando você tenta fazer a pergunta correta, não, doutora, não pode fazer a pergunta, a senhora está querendo induzir a testemunha. A senhora está querendo inventar coisa. Porque as pessoas são muito simples. Esse linguajar de preencher corretamente já é um linguajar mais jurídico. Nossa. Né? Então, por essas coisas, e aí vão acontecendo. Eu acho que ali na Justiça do Trabalho, realmente, a gente vê muito essa questão da simplicidade, da necessidade da fala simples, acessível, sim, bem clara. Sim, bacana. Vê muito isso mesmo. Edilamar, agora a gente entra num momento da entrevista aqui que é um bate-pronto, né? Um ping-pong aqui. Claro. Nunca diga para um advogado que ele não pode fazer. Alvará é maravilhoso! Justiça é? Justiça nem sempre é perfeita, mas ela é necessária. Processo físico ou eletrônico? Processo eletrônico. Audiência virtual ou presencial? Presencial sempre! O que mais te irrita num processo? A demora do juiz. Essa é o concurso aqui, não tem jeito. Nunca comece uma sustentação oral com uma dúvida. Se não fosse advogada, seria? Comunicadora. Tem tudo a ver com você. Edilamara, muito obrigada por sua participação. Esse bate-papo aqui, a gente ficaria ainda estender muito. Inteira. Eu que agradeço, Carla, que é um espaço de muita troca, de muita energia boa e sucesso aí para o Segredo de Justiça. Obrigada. E para você, não esqueça de curtir, compartilhar, convidar seus amigos também. E ativa aqui o sininho, hein, para receber as novas entrevistas, ok? E se você tiver uma boa história para contar, comenta aqui. Quem sabe você também não aparece por aqui. Até a próxima.
Tchau.